da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo! Com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkacomc.net.br ou ligue 3523-0533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. CYJ 351. Rede Comunicadora Iguaçu. Integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha. É muito bom estar aqui no programa Entre Livros, sempre trazendo novidade em termos de livros. Hoje a gente está aqui com o livro dos Direitos Humanos das Mulheres, a efetividade da Lei Maria da Penha. A autora é a Caroline Espínola, que já está aqui conosco. Seja muito bem-vinda. E a gente quer lembrar vocês que nós estamos aqui ao vivo na rádio, mas nós estamos também ao vivo no Facebook, onde você pode interagir, pode enviar seus questionamentos, a gente vai estar trocando aqui informações. A Isoé Pedroso, lá de Florianópolis, já está acompanhando a gente aqui pelo Facebook. Isoé, um abração. Então, sintam-se aí à vontade para poder dividir aí esse bate-papo com a gente. Então, Carol, vamos lá. Dos direitos humanos das mulheres, essa questão da mulher, ela já é milenar, né, Carol? Conta pra gente um pouquinho aí desse histórico com relação ao direito das mulheres. Esse trabalho de efetivação dos direitos humanos das mulheres é um trabalho antigo, né? Eu fui até quando eu fiz a pesquisa do livro, eu fui até a Revolução Francesa, quando houve aqueles movimentos, né, da Declaração dos Direitos dos Homens. Na mesma altura houve a Declaração dos Direitos das Mulheres e das Meninas, que foi proposto pela uma feminista na época e ativista também. Ela se chama-se Olympe de Gouges, né? Então ela que trouxe essa primeira declaração nessa altura da Revolução Francesa. Então, o meu estudo eu fiz a partir
dessa época até os dias atuais. Então, eu vou da época da Revolução Francesa até a Lei Maria da Penha. E eu trago todos esses aspectos de conquista, como foi que se desenvolveu, né? Então, a sociedade, ela tem uma cultura machista muito grande. E isso impedia esse desenvolvimento humano da mulher. Então, com esses movimentos sociais, veio também depois, logo em seguida, a corrente das feministas, que todas essas pessoas e essas ideias contribuíram para a gente chegar hoje na Lei Maria da Penha. Então, eu faço todo esse contexto, explico como é que aconteceu, o porquê dessa desigualdade, né? A mulher não era vista como um ser humano, ela era vista como um objeto. Então, o homem exercia um papel social mais de autoridade dentro da família, e a mulher exercia um papel mais de subjugação, que ela tinha que obedecer às ordens do marido. Então, tinha alguns direitos que elas não tinham. Então, a partir desse desenvolvimento, né, as coisas começaram a melhorar aqui para Carol, isso. eu cometi uma gafe, que agora eu vou aqui me redimir. Eu não falei o seu currículo, então eu vou abrir o parênteses para apresentar a vocês quem é Carolina Spínola. Ela é graduada em Direito, ela é especialista e mestre em Direitos Humanos pela Universidade do Minho, em Portugal, gente. Olha que bacana. Ela também é docente universitária, consultora em direitos humanos, tem formação em mediação de conflitos, né? Ela é instrutora também independente, círculos de construção da paz, membro de pesquisa do Grupo de Pesquisa em Teoria e História dos Direitos Humanos, do Núcleo de Cidadania e Direitos da UFPB, e é instrutora e facilitadora da Justiça Restaurativa, fundadora também do Instituto Empatia do Desenvolvimento Humano, então devidamente apresentada. Mas, Carol, você sabe que a gente está trazendo um assunto que eu considero muito sério, né? Hoje a gente até tem uma conscientização maior, eu penso que é resultado, né, dessa evolução aí de como foi a garantia dos direitos das mulheres, né? Mas se a gente for pegar a história da humanidade, a mulher ela sempre teve num papel de submissão, de subjugação, de opressão, né? E então quer dizer que a partir da Revolução Francesa isso começou a se abrir mais em termos de direitos a nível mundial, e no Brasil a gente tem algumas referências do movimento de mulheres, e a gente tem aí toda uma história que você conta do livro, né, que é com relação aos próprios direitos, que aí entra a sua área da área do direito, né, direito enquanto advocacia, enquanto não só direito das garantias, mas, né, da profissão não sei se a gente pode dizer assim, né, o direito enquanto área, especialidade, né? Isso mesmo. Agora, então, conta pra gente, então, Carol, todo esse contexto já no âmbito do Brasil. Como é que aconteceu essa evolução dessas garantias dos nossos direitos? Aqui no Brasil eu considero até recente, porque dos últimos 30 anos para cá foi quando começou a fomentar essa ideia, né, dos direitos, das garantias. Por exemplo, a mulher exerce o mesmo trabalho que o homem, ela tem um salário desigual. Então, foi da década de 80 e pouco para cá que começaram a existir esse movimento mais efetivo, né, nessa busca de direitos humanos. Assim, se a gente for olhar assim dentro do contexto histórico, tem vários fatos, né, que ajudaram, né, nessa produção, né. Então, as mulheres começaram a sentir, né, que existia um tratamento desigual, né, dentro do âmbito do trabalho, em casa mesmo, pela família, né, pela sociedade, e a partir desse incômodo, desse desconforto, começou essa busca, né, de ter uma igualdade melhor. A gente fala sempre em uma sociedade melhor, uma sociedade bem desenvolvida. Não tem como a gente ser uma sociedade bem desenvolvida, evoluída, vamos dizer assim, se ainda existe essa desigualdade. Para a gente viver num ambiente desenvolvido, precisa ter um mínimo de igualdade entre
entre a consciência feminina e entre a consciência masculina também. Então, a mulher ela não pode ser vista de uma forma diferenciada porque ela é do sexo feminino. Ela é uma consciência que tem garantias, que ela tem direitos, que ela também está submetida às regras das sociedades, e pensando dessa forma, eu acho que a gente consegue buscar uma sociedade mais desenvolvida, né? A gente às vezes fala na temática do Estado mundial, um Estado sem barreira, um Estado igualitário. Até chegar a esse momento, a gente tem que quebrar essas barreiras de preconceito, que essa discriminação contra a mulher tem como base um preconceito, né, um preconceito, uma opressão, né, que ela não pode exercer determinadas funções. Carol, a gente vai então agora abrir para o nosso intervalo, nós retornaríamos daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. 13h12. Pronto para curtir as belezas do nosso litoral com muita energia? Então veja no aplicativo da Copel se a conta de luz da Casa da Praia está em dia e aproveite a nossa rede com mais de 1.000 pontos credenciados para o pagamento. Se precisar pedir a religação, não deixe para a última hora. E ao chegar, elimine focos de água parada no imóvel. Afinal, o mosquito da dengue não tira férias. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Caroline Espínola está falando para a gente aqui sobre os direitos das mulheres. E, Carol, tem uma coisa muito séria, né? Uma coisa, você está falando aqui dos direitos das mulheres, a efetividade da Lei Maria da Penha, mas direitos das mulheres, a gente nem está falando de violência, né? Porque teve toda uma... Vamos fazer uma retrospectiva, a gente teve uma evolução em termos de leis, não é isso? Não só no Brasil, né, porque você cita aqui iniciativas né, de órgãos internacionais e tudo mais, né, mas a questão da violência doméstica é muito séria, principalmente com a mulher, né? Isso mesmo, Rose, assim, e para ajudar nesse combate veio a Lei Maria da Penha, que é 11.340, em 2008, foi quando surgiu, né, a lei entrou dentro do ordenamento jurídico, né? E a história é bem interessante da Lei Maria da Penha, né? Então, o que acontece? Ela foi uma vítima de violência, a Maria da Penha, a lei é em homenagem a ela, e o processo dela passou mais de 20 anos para ser julgado no Brasil. Então, poxa, é muito tempo. É muito tempo, ela é uma professora, o autor das agressões também era um professor universitário, então era uma pessoa esclarecida, né, que tinha acesso a informações e conhecimentos. Então, o processo dela passou quase 20 anos para ser julgado. Então, ela se juntou a um movimento e ela teve uma orientação que levou isso para a Corte Internacional Americana de Direitos Humanos, no qual o Brasil é consignatário dela, e houve todo um movimento internacional para que o Brasil julgasse de forma efetiva o processo dela e também tivesse uma lei que combatesse a violência. Então, a Lei Maria da Penha, quando foi introduzida no ordenamento jurídico, não foi uma iniciativa política, foi uma penalidade que o Brasil recebeu dessa Corte Interamericana de Direitos Humanos para que ela tenha uma lei que venha a prevenir e a coibir a violência contra a mulher no Estado brasileiro.
A Lei Maria da Penha, a Maria da Penha foi indenizada, esse dinheiro que ela recebeu em indenização, ela abriu uma instituição que trabalha com essa temática, e o Brasil foi condenado, e uma das penas foi essa, introduzir no seu ordenamento jurídico uma lei de combate, porque aqui, o Brasil era muito conhecido internacionalmente por tolerar a violência contra a mulher. Só que a gente sabe que isso não é um problema só do Brasil, né? Outros países têm isso, né? Eu até comento, digo que essa violência contra a mulher é uma pandemia, é uma enfermidade que está amplamente dissemificada, né? Tem países que culturalmente Disseminada, é permitido bater na mulher. Isso mesmo. Culturalmente. Isso mesmo. Ele tem o direito de bater na mulher. Então, hoje, a violência contra a mulher é uma pandemia. E outro ponto também que eu li recentemente, que a Rússia descriminalizou o crime. Se o homem bater na mulher, não é mais considerado crime. Isso agora em setembro de 2019. Então, enquanto a gente está nessa busca de direitos, tem países que toleram e acham isso natural. A violência não é algo normal. Não é nada natural. A gente não pode enxergar que essa situação de preconceito, de violência contra a mulher, não é algo normal. Agora, aqui no Brasil, a gente teve também a instituição das delegacias de mulheres, também é recente, né? Isso, é recente. Foi justamente com a entrada da lei no nosso ordenamento, onde colocou ambientes otimizados para esse atendimento. Por que uma delegacia especializada, Rose? Porque o que acontecia antigamente? A mulher sofria violência doméstica, ia numa delegacia prestar queixa, não era um ambiente otimizado para isso, porque quando chegava lá, ela era vitimizada ela sofria preconceito, ela se tornava lá ela era violentada também pelos operadores do direito. O delegado tinha preconceito, dizia que ela apanhou. Eu já vi casos assim também, que ela apanhou porque ela mereceu, que ela volte para casa. Então tinha que se preparar pessoas, para lidar com essa temática. O próprio órgão público, os próprios operadores de direito, eles tinham preconceito. Eu conheci diversos promotores, delegados, que não achavam que era para ter uma lei que tratasse esse assunto, que eles entendiam que isso era normal, que dentro de uma relação afetiva saudável, entre aspas, podia sim ter momentos de agressividades, né? Poxa, você até cita aqui alguns clichês, né, entre tapas e beijos, né, tapa de amor não dói, que mostra um pouco isso, né? Quer dizer, é tido como normal? Não pode ser normal, violência não pode ser normal. Isso mesmo, então tem toda essa cultura, a televisão contribui para isso. Se você for olhar músicas que são consideradas músicas românticas, elas trazem conteúdo de violência, que o homem bate na mulher, como você mesmo falou na época, na década de 90, essa música Entre Tapas e Beijos, era música cantada por crianças, jovens, e as pessoas ali não observavam que tratava de um ciclo de violência, né? Você fala aqui também dos mitos da violência doméstica, tem um pouco de relação com isso? Tem sim, porque logo no início, né, que começou a fomentar e a trabalhar essa temática, tinha alguns mitos, né, que a mulher, ela apanhava porque gosta. Nossa, outro mito, que ela seduziu, que ela que proporcionou isso aí são mitos. Outro mito bem sério, que a pessoa casou, então é que a morte separe, que ela tem que aguentar esse marido violento por resto da vida, ou até chegar a um homicídio, né? Que acontece o fim da vida. Que outro mito que é muito comum isso, que ela acha que vai mudar o agressor, que o amor dela é tão grande ao ponto de mudar o agressor, e entra dentro de uma síndrome que eu cito no livro, né? Que é a síndrome da ectopia afetiva, né? Que é essas distorções amorosas, né? A gente não consegue mudar ninguém. A mudança, ela é pessoal. Agora, pode ser com exemplos, pode ser com iniciativa, com ela buscar a quebra desse ciclo. Ela pode, sim, através de novas iniciativas, ela proporcionar alguma mudança nesse agressor. Mas a gente não tem a capacidade de mudar as pessoas. E tem esse mito que o amor, através do amor dela, ela consegue mudar, né? Então, assim, pode ter casos, sim, eu já vi casos que pessoas quebraram esse ciclo e hoje estão num relacionamento mais saudável, mas buscar o tratamento, buscar uma ajuda, né, de profissionais para que isso acontecesse. Mas de uma hora para outra isso não é possível. E quais seriam esses tipos de violência?
A lei trata, ela é bem interessante, porque ela trata até, cita especificamente quais são os tipos, né? Ela traz a violência psicológica, que para mim é a violência mais séria, porque ela não deixa marcas, mas ela pode deixar danos irreversíveis para a pessoa, né? Depressão, suicídio. Então, assim, é uma violência, ela é muito agressiva, porque ela é sutil, mas ela tem um nível de agressividade bem profundo. Tem a violência física, que é a violência, vamos dizer, que as pessoas tratam como uma violência propriamente dita, né? Mais visível, né? Que ela é visível, porque ela deixa marcas e etc. Tem a violência patrimonial também, que a lei traz, que é subtrair documentos, bem materiais das pessoas. Eu vi casos, assim, bem interessantes. Uma pessoa era estudante de faculdade, e ela fez um trabalho, e quando chegou em casa, o seu marido tinha rasgado todo o trabalho dela, né? Foi considerado uma violência patrimonial. E a alegação dele é que ele tinha ciúme, porque ela estava buscando crescer como pessoa, então isso gerou um ciúme ao ponto que ele achou que ia perder o controle, e ele tinha esse tipo de agressividade. Então, assim, subtraía documentos para ela não sair de casa. Vi casos assim também, que o homem pegava a chave do carro, subtraía a bolsa para ela não poder sair de casa, né? E tem alguns, aqui em Foz mesmo tem alguns locais que tem uma assistência de órgãos do governo, assistências sociais, que até retiram a mulher e levam para algum abrigo, algum lugar para poder não ter acesso quando a pessoa é muito violenta, porque Isso. corre risco de vida, né? E corre risco, isso mesmo, é o centro de referência da mulher, né? Todas as cidades, quase todas as cidades têm esse centro. Então, muitas mulheres buscam ajuda, e se ela tiver sobre uma ameaça, correr risco de vida, ela é retirada do seu lar e colocada numa casa-abrigo, que só a justiça sabe onde é esse local, né? O agressor não consegue identificar, né? Isso é muito, muito sério, né? E essa violência que tem relação com a afetividade, com esse amor aí que você falou, ectópico, né? Tem um ciclo, né? Você fala de um ciclo da violência afetiva. Como que é esse ciclo? É quando a pessoa, o agressor continua mantendo e a pessoa mantém o relacionamento? Esse ciclo é bem interessante, porque as pessoas não se observam que estão nele, né? E a pessoa passa por todos os tipos de violência vivenciando esse ciclo. Ele é num formato, assim, vamos colocar numa imagem, assim, num formato espiral, porque o que acontece? A violência, ela não acontece de uma hora para outra, ela vai por etapas. E a pessoa precisa ficar atenta a essas sutilezas. Então, começa o quê? Com uma violência psicológica, que é a primeira fase, né? Com ciúmes excessivos, excesso de proteção, impedindo da pessoa fazer determinadas coisas. Então, inicia com essa violência psicológica, depois passa para a fase mais complexa, que pode-se chegar à violência física, que é muito perigoso isso, porque a pessoa pode bater ao ponto de matar a pessoa também, e depois dessa violência física, vem a melhor fase, que é a fase da reconciliação. Então, é o momento que ele se retrata, que pede desculpa, compra presente, planeja viagens. Então, a pessoa vive esse ciclo e passa anos vivendo nessa situação. Porque depois dessa fase de explosão, vem uma fase de reconciliação e a pessoa acha que o agressor não vai fazer mais aquilo. Acha que a pessoa mudou. Acha que a pessoa mudou, mas logo depois esse movimento continua. Então, assim, eu vejo que o papel da vítima é muito importante para ela quebrar esse ciclo. Porque o agressor, muitas vezes, ele não vai ter iniciativa. E ele, queira quer não, essas pessoas que estão nessa relação, quando tem essa fase de reconciliação, eles acham isso prazeroso. Vira uma relação sádico-masoquista, né? Então, assim, vira um prazer. Eu brigo para depois ter prazer. Isso, para o cérebro, a gente vai criando sinapses que fica até difícil, cria crenças, a gente começa a achar que o amor tem a ver com sofrimento, né, e etc e tal, mas não é nada a ver com isso. E eu vejo que a vítima, ela tem um papel fundamental para quebrar esse ciclo. E tem a questão da dependência também, né? Às vezes a mulher, ela não tem uma fonte de renda, ou ela não tem familiares próximos, é pessoa sozinha. Quer dizer, tem algumas questões que fazem com que ela se
sinta numa condição assim de não poder sair daquela relação porque ela não tem autonomia suficiente até para se manter muitas vezes filhos envolvidos, né? Isso mesmo. Isso é outro mito, né? Ela coloca que ela é dependente economicamente da pessoa, ela tem uma dependência econômica, mas na verdade, se ela buscar ter uma autonomia, empreender, buscar um trabalho, ela sai disso. Então, tem uma dependência econômica, mas no fundo, o que a gente vê é uma dependência afetiva, emocional, porque eu vi mulheres grandes, pessoas de faculdades, como foi o caso da Maria da Penha, professora universitária, que tinha uma autonomia financeira, vamos dizer assim, e se colocou nessa situação. Eu vi mulheres, você vê na televisão, casos, mulheres ricas, milionárias, que estão nessa situação. Então, a dependência econômica não é só o fator, tem algo por trás disso, que é essa dependência afetiva, e queira não, a pessoa se acostuma a viver um relacionamento patológico desse também. Puxa, Carol, olha, a gente vai então seguir aí com os nossos patrocinadores agora, a gente abre um espaço aí para os comerciais e vamos continuar com esse assunto aí muito sério, com a Carolina Espínola falando para a gente aí sobre os direitos humanos das mulheres. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Dos direitos humanos das mulheres, a efetividade da Lei Maria da Penha. Carol, você colocou efetividade. Isso significa que não adianta só também a gente ter implantado uma lei aqui no país, né? Ela precisa ser efetiva, ela precisa ser cumprida, os órgãos responsáveis, eles precisam estar atuantes, senão... E uma conscientização das pessoas também, né? Isso mesmo. A lei, assim, ela tem várias propostas, né? Assim, na verdade, a lei tem vários propósitos, né? Uma é trazer essa conscientização, né, dos operadores, né? Ela precisa ser efetiva, porque a lei, ela é fantástica. A Lei Maria da Penha é a terceira melhor lei do mundo que trata sobre o assunto. Mesmo? Então, ela recebeu premiações da ONU e tudo, e ela só perde para o Chile e para a Espanha. Por que ela perde para o Chile e para a Espanha? Porque essas leis colocaram dentro do seu... conteúdo programático, né, trabalhar a prevenção dentro da educação. Então, ela se destaca por isso, porque além dela ter uma lei eficaz, né, que para ajudar nessa prevenção, ela também trabalha a prevenção conjunta com a educação, que isso para mim é fantástico, e é o que eu busco aqui no Brasil, é isso, né, a gente colocar dentro desses conteúdos programáticos do ensino médio fundamental, essa temática de prevenção, porque como é um problema sociocultural, a gente precisa conscientizar, e como é que a gente conscientiza essas pessoas? Através da educação. Então, a minha primeira aposta é que a educação pode ajudar isso, acelerar esse processo, né, e que a gente venha a ter uma conscientização melhor. A escola é um ambiente que pode proporcionar isso, né, onde a gente pode discutir, a gente pode fomentar essas ideias. Eu acho que o espaço escolar ajudaria muito se a gente conseguisse trabalhar de forma efetiva nas escolas essa temática. Agora, você também fez um recorte aqui da realidade na Paraíba. Você é de lá, né? Isso mesmo. E por que esse motivo de você colocar justamente a Paraíba?
Então, eu sou nordestina, eu nasci na Paraíba e me chamava muita atenção, porque o estado da Paraíba é é considerado um dos estados mais machistas do Brasil. Então, eu nasci nesse estado, tem um porquê, né, vamos dizer assim, e isso gerou uma curiosidade. Então, eu trago lá, eu cito, né, eu fiz pesquisa dentro do judiciário, eu fiz pesquisa nas delegacias, eu participei de todos os órgãos, sempre que eu podia, para eu entender um pouco desse contexto. Então, eu vi que lá os nossos índices são altíssimos. E o que me chamou muita atenção durante essa pesquisa foi o quê? Que eu identifiquei muitas mulheres machistas. Então, eu identificava mais mulheres machistas que homens. Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção. E eu comecei a pesquisa, né, a partir disso, isso foi muito bom, eu aprendi bastante, e deu esse fruto aí que foi esse livro. Então, também, não só pela sua origem, mas pela realidade estatística Isso mesmo. da Paraíba, né? Agora, você fala aqui também da questão do impacto da violência no cérebro. Isso é o que você já estava abordando, da questão de como uma pessoa entra em depressão, tem relação com isso? Isso mesmo. A neurociência, ela está pesquisando esse impacto da violência no cérebro, né? Então, tem um pouco também, tem algumas ideias novas, são poucas bibliografias que tratam sobre esse assunto, que é relacionado a neurodireito, como é que o cérebro funciona quando ele é vítima de uma situação de violência. Então, eu vi que tem uma pesquisa que ele diz o seguinte, que uma pessoa na primeira fase da vida, se ela sofre violência, uma violência física muito forte, uma violência sexual, se aquilo não for tratado de forma efetiva, ela pode desenvolver algumas doenças a longo prazo, na sua vida adulta ou na sua terceira idade, como, por exemplo, depressão, até se cogitou a possibilidade do Alzheimer também nessa linha, porque há um dano cerebral, há uma perda de massa também, que isso pode contribuir, na verdade contribui, né, se a gente já tem uma tendência àquilo, né, então a neurociência está pesquisando, eu estou estudando um pouco sobre essa temática, porque é uma temática nova, e eu acho que vai vir muita informação nova aí nesse sentido aí também. E você acha que, para acabar com a violência doméstica, a alternativa seria o quê? Proteger as vítimas, punir os agressores? Eu sempre pergunto às pessoas, você acha que acabar com a violência doméstica é proteger as vítimas e punir os agressores? Eu acho que não, precisa ter uma conscientização, a vítima tem um papel fundamental na quebra desse ciclo, se ela vive uma situação de violência, ela buscar ajuda, eu acho que a gente precisa começar a fomentar mais isso dentro do âmbito escolar. A minha primeira aposta, eu até brinco com as pessoas, eu digo assim, que temos 3 soluções para isso. A primeira é educação, a segunda é educação e a terceira é educação. Então, a gente precisa investir nisso só através dessa área que eu acho que a gente pode ter uma conscientização, porque a lei por si só, ela não trabalha as patologias, as dificuldades das pessoas. A conscientização, aconteceu o crime, a lei vai lá e aplica a pena para aquela pessoa. Não tem um processo de prevenção, né? Que a minha proposta, até o próximo livro talvez tenha esse título, né? É a gente começar a trabalhar com essa prevenção. Porque depois que a violência aconteceu um homicídio, aconteceu uma agressão física, deixa marcas irreversíveis nas pessoas. E não tem mais o que a gente fazer, só aplicar a lei. A mídia, ela ajuda muito na divulgação, né? Porque, assim, é crescente o número de noticiários que a gente assiste com, assim, casos gravíssimos de feminicídios, mas de violência em si, né? E uma coisa que eu fiquei pensando aqui em relação à efetividade da lei é que eu já vi muitos casos da pessoa onde o agressor, ele continua solto, a pessoa foi lá, a mulher foi lá, ela denuncia, mas não existe assim, sabe, uma penalidade ou imediata, ou
né? Às vezes até restringe, você pode ficar até certa distância da pessoa, mas a punição, ela não é assim também tão rigorosa quanto muitas mulheres até esperam, né? Isso eu estou dentro da realidade? O processo judicial, ele é um pouco demorado, né? Tem as etapas, né? E ele é doloroso. Então, assim, tem casos, agora, a lei, ela traz um pouco sobre isso, essas medidas preventivas, né? Afastar o agressor do lar, né? Prisão em flagrante, tirar a mulher também, colocar na casa-abrigo. Tem algumas questões que a lei traz que podem ser colocadas. Só que, mesmo assim, mesmo com a lei, a terceira lei maior do mundo, a gente não está conseguindo mexer muito nessas estatísticas. E eu até falo para as pessoas, eu digo assim, as pessoas me perguntam, você acha que depois da Lei de Maria da Penha, a violência diminuiu? Aí eu digo, olha, não tem como saber, porque agora que as mulheres estão encorajadas de denunciar. Então, as estatísticas que tem hoje não retratam a realidade, porque tem muita gente que não denuncia. Poxa, então quer dizer, então não tem como saber, né? Ainda não, ainda está muito cedo, no meu ponto de vista, está muito cedo, mas hoje porque as tá pessoas... mais divulgado, Isso, tá? e hoje está mais divulgado, as mulheres estão mais encorajadas em denunciar, mas será que isso retrata a nossa realidade? Meu ponto de vista, eu acho que não, porque eu vejo que tem muitos casos que não são denunciados ainda. Então, eu acho que talvez isso a longo prazo, trabalhando com prevenção, conscientização dentro do ambiente escolar, eu acho que a longo prazo, sim. Mas agora é muito cedo, é uma lei nova, né? É uma lei recente, 2018, ela fez o quê? 11 anos, 2008, desculpa, ela fez 11 anos agora, então ela é uma pré-adolescente ainda, então tem muita coisa a melhorar ainda nesse sentido. Tem muitas gerações a virem, né? Porque se a gente for pegar a geração que pegou essa lei, a lei sendo recente, tem toda uma bagagem cultural de que é isso mesmo, o homem, né, tem o direito, entre aspas, né? Porque é a minha mulher, você até fala isso no livro, né? É a minha mulher. Então, se é a minha mulher, eu tenho o direito de fazer com ela o que eu quiser, né? Casei com ela, ela é minha, né? E eu penso que talvez as pessoas, elas ainda tenham medo, tenham não só de serem agredidas novamente, mas medo da própria sociedade, né, da discriminação que a pessoa pode estar sentindo, isso ainda impede muitas mulheres de denunciarem, né? Mas é uma pena que a gente não tenha ainda esses dados para a gente ver se realmente houve alguma mudança, né? Tem algumas estatísticas que eles trazem, mas assim, como eu considero ela nova, eu acho que ela ainda não, essas estatísticas não retratam a realidade, né? E a estatística traz o quê? Diminuiu? Aumentou? O que tem hoje? O que tem, assim, que houve um aumento das denúncias e eles associam que a violência pode ter aumentado, mas, assim, o que houve foi um aumento das denúncias, mas, assim, que, embora a gente tenha todas essas garantias, ela está disseminada ainda, essa violência doméstica. Mas tem algumas regiões, alguns locais do Brasil diminuíram, né, e alguns locais cresceram, então, assim, ainda está muito precoce ainda para ter um diagnóstico no meu ponto de vista ainda. Mas o que eu falo para as pessoas é o quê? Que a gente está mais encorajado e a gente sabe que isso não está legal, né, e que a gente tem que tomar as iniciativas. Mas ainda é muito recente ainda, no meu ponto de vista. E tem alguns casos que envolvem personalidades públicas que causam uma comoção maior e isso traz uma repercussão, né, que abrange um número maior de pessoas. Isso também pode fazer com que outras mulheres elas vão seguindo esses exemplos, né? Isso. Como as pessoas têm os ídolos, né? Por exemplo, esse ano, se não me falha a memória, a Luísa Brunet, né? Isso. Ela denunciou, né, o esposo. Então tem esses artistas começam a denunciar, e essas pessoas começam a ficar encorajadas com a temática também, com a possibilidade de fazer a mesma coisa. Então tem sim um trabalho da mídia. É importante que essas pessoas quando vivenciam isso, tomem essas iniciativas, porque muitas vezes a gente é exemplo para outras pessoas. Então, através da minha iniciativa, eu posso atingir diversas pessoas, como foi o caso da própria lei, da Maria da Penha. Ela teve uma iniciativa, eu vou atrás, eu vou buscar ajuda internacional, então, o que deu? Deu uma lei. Então, o sofrimento dela, a violência que ela sofreu, olha a abrangência que isso deu, né? Surgiu uma lei
para trabalhar com essa temática aqui, para coibir essa violência aqui. Então, às vezes, o seu exemplo, a sua busca do seu direito, a sua denúncia pode ajudar outras pessoas também. E também a pessoa saber aonde ela tem que recorrer, né? A quem procurar, qual número ligar, como ela vai ter esse suporte, porque às vezes a pessoa ela também não sabe o que fazer, né? Aconteceu, ela está ali sem ação, não sabe a quem recorrer. Então é importante também que haja uma divulgação maior de como ela pode, quais são os procedimentos, né? Que ela tem que seguir para poder ter um respaldo, né? Isso, e a mídia está investindo muito nessa área, né? Você vê que tem publicidades, propagandas, né, divulgando o número, onde ligar, o que fazer, está tendo essa orientação, só que mesmo assim as pessoas já têm dificuldade. Então, você considera que está sendo vítima de algum tipo de violência, busca ajuda. Procure um advogado, procure um especialista, vá na delegacia, tem um centro de referência da mulher, procure o centro de referência da mulher na sua cidade. Se não tiver coragem de ir, ligue, pegue orientação, busque informação. E outra coisa também, outro ponto que eu falo muito, que é o seguinte, a violência que acontece na casa do vizinho, as pessoas dizem, não é problema meu, é problema seu sim. Então, a partir do momento que você identifica que sua vizinha está sofrendo violência doméstica e você não faz a denúncia, você está sendo omisso. Então, você está cometendo um crime de omissão. Então, o problema da violência doméstica é um problema meu, um problema seu, um problema de todos nós. Se a gente vê que isso está acontecendo, a gente tem que tomar as iniciativas. Porque é através dessas iniciativas que a gente quebra o ciclo. E quebrando o ciclo, a gente pode salvar vidas com isso, né? Quantas mães morrem porque não conseguiram quebrar esse ciclo, né? Quantas crianças estão sendo criadas sem suas mães, né? Quantas mães perdem suas filhas também por causa da violência, né? A gente vê casos, né, justamente de briga de marido e mulher, não se mete a colher. Mas aí daqui a pouco, quando você descobre que aquela mulher, ela, né, teve aí um desfecho, né, trágico, aí você vai se arrepender, por que eu não fiz nada, né? E realmente, assim, uma coisa é você preservar a privacidade, outra coisa é essa privacidade, ela tá, né, sendo trazendo prejuízos para uma mulher. Então, acho que é o papel de cada um de nós, a gente, né, ajudar quando a gente identifica. Nós vamos, então, abrir para o nosso último intervalo, daqui a pouquinho voltaremos a conversar aqui sobre os direitos das mulheres. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. A Prefeitura de Foz investiu mais de 70 milhões na educação. São mais de 100 novas salas de aula. É o maior programa de investimentos e ampliação de vagas. Hoje, são quase 10 mil crianças atendidas no CEMEIS. E a fila de espera de 4 a 5 anos zerou. Em todas as regiões, temos CEMEIS em tempo integral, onde 1.800 crianças já estão sendo beneficiadas. No próximo ano, mais de 25 milhões serão investidos em educação. Prefeitura de Foz do Iguaçu. Natal Sonho Dourado 2019. Mais de 5 mil prêmios instantâneos no Raspou, Achou, Ganhou. E cadastrando o código da raspadinha no site da campanha natalfoz.com.br, você concorre a um Renault Kwid e a 15 televisores. Faça suas compras nas lojas participantes e concorra. Natal Sonho Dourado 2019. Prêmios que até o Papai Noel quer ganhar. Realização ACIF. Apoio Cicobi, Parque das Aves, Blue Park e Open Veículos. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Bom, nós estamos aqui falando sobre, olha, o título dela, Dos Direitos Humanos das Mulheres, a efetividade da Lei Maria da Penha. Então, todo esse panorama aí de estudos, né, desde da questão da opressão da mulher na sociedade até a realidade atual, né, da violência contra a mulher aqui no Brasil. A gente fala, então, com
a Carolina Espínola. E Carol, o que a gente pode ter, então, em termos assim, de preventivos, né? Como que pode ser a prevenção nessa situação toda aí de violência contra a mulher? No livro, eu abordo vários tipos de prevenção. O primeiro é a prevenção através da lei, né? Que ela traz aí, nos ajuda a nos encorajar, a denunciar esses casos. Mas a prevenção mais efetiva que eu identifico é a prevenção da postura pessoal. É a própria mulher, como eu venho falando aqui, falei com você, ter a iniciativa de quebrar e ficar atenta às sutilezas dessa violência. Então, eu elenquei no livro, eu trago algumas prevenções que é a partir da postura pessoal. Então, qual seria a primeira? Ponderação, né? Eu trago a ponderação como a primeira. Analisar as situações de risco quanto à integridade física e emocional. Então, ela ficar atenta em que momento a vida dela está correndo risco. Então, e antes da violência propriamente dita acontecer, ela se apresenta, e a gente ficar atenta. Existe um controle excessivo, uma agressividade excessiva, uma intimidação, um impedimento de você ir em determinados locais ou não, então ela já começa a analisar isso aí. Então, olha aqui, esse relacionamento aqui já está caminhando para uma coisa não saudável. Então, ela começa a ponderar as situações de risco. Outra situação que otimiza muito a violência é o quê? É o uso de droga, é o uso de álcool, a pessoa fica com um estado alterado e tem um temperamento agressivo, e isso é a gasolina azul para que aconteça, né, situações mais críticas, né. Outro ponto que eu trago como prevenção é solicitar a ajuda de um profissional habilitado. Se está tendo um relacionamento que está tendo dificuldades de comunicação, de convivência, então vamos buscar uma ajuda, psicólogos, assistentes sociais, uma amiga que a pessoa confia, que compartilha, porque quem vive esse ciclo não enxerga que vive. Está tão envolvida, está tão afetada emocionalmente que ela acha que ela não vive, que aquilo é normal, que é um relacionamento natural. Então, buscar ajuda quando ela achar que não está se sentindo bem. Outro ponto importante é o posicionamento. Manter-se atento ao princípio. Se não presta, não adianta fazer maquiagem. Às vezes você está começando um relacionamento, você já vê aquela coisa conturbada, aí você acha, não, eu gosto tanto dele, que eu acho que esse meu sentimento elevado por ele pode ajudar ele a fazer algumas reciclagens, alguma coisa nesse sentido. Pode, mas aí você está correndo um risco também, né? Sua vida está correndo risco. Então, se posicionar. Às vezes, a gente é acostumado a fazer muita maquiagem nas coisas. Empurrar com a barriga, jogar a sujeira debaixo do tapete, não debater sobre aquele assunto. Então, começou, as coisas têm que ter comunicação. E relacionamento afetivo, sem comunicação, não tem relacionamento. Um outro ponto que a gente está falando também de comunicação, é desenvolver esse hábito de se comunicar de forma assertiva. Se não gostou, sentar, lavar a roupa suja mesmo, porque essa falta de comunicação é o que acontece, né? A mágoa, vem o ressentimento, porque justamente não houve esse diálogo dentro do relacionamento, não? Às vezes até a falta de diálogo, né? A comunicação ela já ocorre já violenta por causa disso, né? Porque não parou para poder, olha, vem cá, o que está acontecendo? Vamos ver qual. Porque às vezes, se for o homem, por exemplo, o agressor, né? For buscar ajuda psicológica, ele pode tentar reverter. Mas aí a mulher tem que mostrar, olha, está acontecendo, você está percebendo que às vezes a pessoa, ela mesma não se dá conta, né? Não se dá conta. Então, é extremamente importante. Quer ter um relacionamento saudável, precisa se investir em comunicação, né? E a outro ponto também que é muito comum que eu identifiquei dentro desses relacionamentos, é a indiferença. Você tratar o outro com indiferença. Isso já mostra que a comunicação assertiva está quebrada. Então, não tem como não é possível tratar com indiferença. Tem que debater, tratar, né, falar sobre esse assunto para poder prevenir que as coisas venham a acontecer de forma mais sérias, né? Outro ponto também que é interessante é a proatividade, né? A mulher ter essa proatividade para ela prevenir situações de risco.
e não ficar nesse hábito, né, de não colocar a sujeira debaixo do tapete. Por exemplo, a pessoa tem um temperamento agressivo, tem uma arma em casa, então ela tem que começar a prevenir situações de risco. O homem bebe, ele faz uso de bebidas ou de drogas, o que seja. Olha a situação, a pessoa está predisposta a vivenciar uma violência mais séria, porque é agressivo. Bebe e tem uma arma em casa, olha que perigo, né? Então, assim, a gente tem que ficar atento a essas situações aí. Discernimento também é outra palavra que eu uso para trabalhar essa questão da prevenção, né? Decidir racionalmente terminar a relação patológica, que é, se você vê que não dá certo, vamos decidir acabar esse relacionamento. Ninguém é obrigado a viver nessa situação, né? Às vezes falta força de vontade, falta coragem para a pessoa quebrar um ciclo, né? Olha, é aquilo que você falou, a dependência afetiva às vezes dificulta, né, a mulher isso sair mesmo da relação, né? Então acaba se submetendo. Isso, e ela buscar autoconfiança, né? Eu até brinco assim, quando eu estou conversando sobre essa temática, você tem que ser esperta. Você tem que ficar atenta e identificar os indícios antes que os fatos aconteçam, né? Que antes dos fatos venham acontecer, né? Então seja esperta, mulher. Você está vendo que a situação não está saudável, toma iniciativa. Assim, tem muitas pessoas no mundo, tem muitas pessoas boas querendo ter relacionamentos saudáveis, então buscar isso aí. E outra coisa é a sinceridade também, né? Observar que se não há uma tendência dos envolvidos a fazer uma manutenção de aparência, né? Manter uma aparência, né, de um relacionamento positivo que não é positivo. Então, ter sinceridade, né? Ver se está querendo manter essa aparência, é muito comum isso, né? Pessoas, famílias tradicionais, pessoas da classe alta, quer manter a aparência e acaba vivenciando esse relacionamento não saudável, né? Agora, você fala aqui na lei do feminicídio e tem a lei Maria da Penha. O que seria qual a diferença aí dessas leis? Elas estão todas no mesmo âmbito, mas em relação com a violência contra a mulher. Isso, ambas tratam dessa violência contra a mulher. A lei Maria da Penha, ela está mais relacionada a relações afetivas, né? Então, a relações afetivas, relações conjugais, né? O homem cometer em relação à sua esposa. Ela está mais focada nessa área. Já o feminicídio, o que o feminicídio traz? Se caracteriza feminicídio quando houver a morte de uma mulher, ela foi morta pelo fato dela ser mulher. Houve um preconceito, aí entra nessa característica do feminicídio. Aí tem os agravantes, as penas são maiores. Se alguém cometeu esse crime pelo fato dela ser mulher, se for caracterizado feminicídio, né, ele vai para outra área de julgamento, né? Essa questão de estupro, por exemplo, ela entra onde? Ou não entra? Ela tem uma lei específica, né? O estupro tem uma lei específica, está dentro do Código Geral do Direito Penal, né? E agora, a violência contra a mulher, mas ela não é doméstica. O estupro pode ser doméstico, né? Pode ser doméstico também. Aí essas situações se tornam um agravante. Por exemplo, o homem estuprar sua esposa, isso é comum. A mulher não quer ter uma relação sexual, exatamente. Ele força essa relação sexual e comete um estupro. Isso entra dentro dos agravantes. É possível. Aí se for o seu parceiro, né, seu marido, seu namorado, que seja, vai entrar dentro do âmbito da Lei Maria da Penha. Se foi pessoas que não se conhecem, a pessoa está na rua, aconteceu um fato desse, foi pega e cometeu o crime, aí entra dentro do direito penal geral, né, vai para outra nomenclatura. Se for uma relação afetiva, entra a Lei Maria da Penha. Se não for, vai para a legislação comum que trata sobre a temática. Agora, você, na sua área profissional, você atua nessa defesa dos direitos das mulheres? Como que é? Eu me considero, se as pessoas perguntam, você é feminista? Eu vou... eu não me considero, né? Eu me vejo como uma defensora dos direitos humanos, porque eu trabalho essa temática da mulher, mas a minha proposta é o respeito independente do sexo. Mas como a minha linha de pesquisa do mestrado foi para esse lado, eu acabei desenvolvendo e as pessoas pensam que eu sou feminista, eu não sou, né? Eu sou
vamos dizer assim, talvez humanística, talvez, né, defensora dos direitos humanos de uma forma geral, e trabalho com essa temática de prevenção até de forma voluntária. Eu coloquei assim como um objetivo de trabalho, porque eu vejo que tem muito preconceito sobre isso, tem muita discriminação, então a gente tem que começar a debater para conscientizar. Então, quando eu comecei a fazer essa pesquisa, eu senti muita falta de informação. A lei está lá atrás, a gente encontra várias obras falando do contexto histórico, do desenvolvimento dos direitos das mulheres, tem a lei, mas essa questão de prevenção, que é a área que eu gosto mais de atuar, quase não tem nada escrito sobre isso, né? Então, o meu trabalho é prevenção. Então, eu me considero uma pessoa que trabalha com essa questão dos direitos humanos, atuar dessa forma, mas de um lado preventivo mais. Eu não advogo, né? Eu sou docente, eu não advogo nessa área, eu trabalho com a docência dentro dessa temática de direitos humanos. Agora, você citou um exemplo aqui de país que, vamos dizer assim, regrediu, né? Regrediu no sentido de todo um movimento que a gente está passando que está sendo evolutivo, né? Cada vez mais garantias, né? Mas, assim, fora esse exemplo, em termos gerais, né, a gente pode dizer que no mundo está havendo uma conscientização maior, por parte dos organismos, dos países. Como que ocorre isso no âmbito macro? O que eu vejo, né? Eu vejo assim que a temática de direitos humanos das mulheres dos últimos 30 anos evoluiu bastante. Só que tem alguns países que viram que isso é moda, né? E virou uma moda no seguinte sentido: tem países que toleram a violência, embora tenha uma legislação, mas ainda não é de forma efetiva ainda. Mas eles trabalham junto com a ONU, eles se apresentam, mas ainda não tem um processo ainda muito desenvolvido nessa temática. Eu vejo que, por exemplo, eu posso citar aqui, um estudo feito em países do Oriente Médio e Norte da África mostrou que homens que vivenciam violência também, eles mostram também que tem a violência, né, doméstica cometida pelo pai contra a mãe durante a infância, 3 vezes mais chances de fazer o mesmo, essas crianças, o mesmo na fase adulta. Então, assim, tem muito estudo sobre isso, assim, né, tem muitas legislações sobre isso, mas ainda essa temática é muito crítica, né? Pelo menos 3 mulheres pelo mundo, ou elas já sofreram algum tipo de violência, ou vão sofrer algum tipo de violência no mundo. Então, assim, é uma coisa que está muito... Agora, Carol, o que você deixaria aí, a gente está aí nos momentos finais do nosso programa, de mensagem, de recado aí, vamos dizer assim, não só para as mulheres, mas em termos gerais, assim, qual seria a sua mensagem final? Eu vou deixar uma reflexão, né? O que você está fazendo para diminuir esses índices de violência doméstica? Você, homem ou mulher, o que você está fazendo? Qual o seu papel na sociedade para a gente se tornar uma sociedade mais tranquila, mais pacífica? O que você vem fazendo sobre isso? Eu deixo uma reflexão para cada um pensar o que é que vem fazendo e qual o seu papel dentro desse contexto aí. Você joga a responsabilidade para cada um, né? Isso mesmo. Olha, Carol, muitíssimo obrigada. Gente, o assunto hoje, para mim, foi um dos mais sérios que a gente já trouxe aqui nesse programa, porque, imagina, envolve aí a vida, né? Não só a integridade, mas a vida, né, das mulheres em geral. Então, dos direitos humanos das mulheres, a efetividade da Lei Maria da Penha, foi o tema que a gente tratou hoje. A gente agradece aí, então, a Carol por ter, né, dedicado a estar aqui com a gente esclarecendo sobre o que tem aí de mais atual, e a gente agradece imensamente a você que acompanhou a gente aqui no Entre Livros, e esperamos, né, vocês aí na próxima semana, próxima sexta-feira, com mais um programa, mais um autor convidado, mais um livro para a gente debater. Até lá! Você acabou de ouvir Programa Entre Livros.